Estamos de volta com o nosso Conversando com São Paulo, segundo bloco. E está conversando com São Paulo, através deste programa, o meu amigo Brigadeiro Pertuzzi. Eu tinha pedido a ele que falasse alguma coisinha da sua experiência como piloto, como aviador, para então entrarmos no assunto da Fundação Santos Dumont. Por favor. JB, a Força Aérea dá àqueles que a procuram, né, várias carreiras. Uma delas é a carreira de piloto, carreira do aviador, a qual eu tive a felicidade de fazer parte. E o sonho da maioria das pessoas é ser capacitado na aviação de caça. E eu tive essa felicidade de ter sido selecionado e fiz meu curso de caça na cidade de Fortaleza, no Ceará. Uma experiência magnífica, fantástica. Nós voávamos à época uma aeronave de fabricação nacional muito eficiente, muito bem produzida pela Embraer, embora o projeto seja italiano, que é o Chavante. Chavante, eu voei. Você voou, teve a oportunidade. Um avião fantástico para instrução e para aviação de caça de uma maneira geral. E terminando o curso, eu fui também escolhido para ministrar instrução lá em Fortaleza. Passei anos maravilhosos e essa é uma das oportunidades que a Força Aérea nos dá de conhecer e de servir no Brasil todo. Depois fui transferido para Brasília, onde fui voar a aeronave presidencial, o Boeing 737. Passei bons anos também em missões fantásticas, convivendo com o cenário político do país. É uma experiência também extremamente interessante. Depois de lá, fui para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, participar da formação dos jovens pilotos. Também uma oportunidade, você aprende mais do que você ensina. Essa é o grande mérito, a grande vantagem de ser instrutor, né? Nós aprendemos mais com os nossos alunos do que talvez até possamos ensinar. A parte de aviação, voei outros aviões também durante minha carreira, mas essas foram as unidades às quais eu destaco. E a Força Aérea tem outras importantíssimas, como busca e salvamento, que é uma aviação SAR, para que outros possam viver. Né? Aviação de transporte, que faz missões na Amazônia, o CAN integrando esse país, na Antártida, pousando no gelo, os helicópteros, missões incríveis aqui em São Paulo. Ficou muito marcante, por exemplo, infelizmente, nos incêndios do Andraus e do Joelma, em que os helicópteros da Força Aérea contribuíram muito para salvar pessoas, nas calamidades, nas inundações pelo Brasil todo. Quando começou o incêndio no Joelma, o meu escritório ficava na Xavier de Toledo, no 4º andar. E eu vi alguma coisa lá que me pareceu realmente algo assustador. E eu liguei para os bombeiros e liguei também para a Força Aérea. Disse, você já fez, porque o que a gente prenunciava era alguma coisa terrível, e foi realmente alguma coisa terrível. Infelizmente eu assisti, sem poder fazer mais nada, àquilo que foi uma grande desgraça em São Paulo. Infelizmente isso aconteceu e a Força Aérea pôde, de alguma forma, dar um apoio e contribuir para salvar inúmeras pessoas nesses dois incêndios. Resumindo, a carreira, e aí eu abro mais um pouquinho, não só como aviador, mas todas as outras da Força Aérea, como especialistas, como sargentos especialistas, controladores de tráfego aéreo e outras carreiras. Os intendentes de infantaria, zelando pela nossa segurança, médicos, dentistas. Meu amigo Paião, Coronel Paião, que está lá dentro, grande oficial de infantaria. É uma carreira magnífica e eu incentivo os jovens que estão nos assistindo de conhecerem melhor, de procurarem. Interessante, em 1969, eu fui como um adolescente ao Cambuci, ao 4º Comando Aéreo Regional. Já estava lá, né? Já estava lá no Cambuci. Pegar as informações, pegar os folhetos, como prestar o exame de seleção. Em julho de 1969. Em julho de 2009, eu, praticamente no ápice da carreira, assumi o comando do 4º Comando Aéreo Regional. Então, essa alegria, mais essa alegria,
Eu me lembro comandar de a quando você unidade assumiu. onde eu... Eu me lembro de quando você assumiu, eu estive presente lá. Tem uma fotografia em que eu estou com você e com o Cher. Exatamente. Quando você assumiu. Tive a honra de, através da Sociedade Amigos da Cidade, condecorá-lo. É verdade, uma honra muito grande para mim. Foi uma honra para todos nós. E agora eu quero que você fale alguma coisa sobre a nossa Fundação Santos Dumont. JB, você conhece muito bem a história e tem nos ajudado muito nesse resgate da Fundação. Infelizmente, as pessoas talvez não conheçam, porque já faz tanto tempo e isso vai se perdendo um pouco. Então, esse espaço que você propicia para que a gente fale um pouquinho da Fundação Santos Dumont e do Museu da Aeronáutica de São Paulo é fundamental. Em 1956, você sabe, foram as grandes comemorações no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, pelo cinquentenário do primeiro voo de um avião, sim, já que Santos Dumont havia voado 14 bis em 23 de outubro de 1906. E como parte das comemorações, a comissão responsável pelos festejos fez ações no sentido de que se criasse uma organização para reverenciar a memória não só de Santos Dumont, como de todos os pioneiros. E foi criada a Fundação Santos Dumont. E junto dela, logo em seguida, o Museu de Aeronáutica de São Paulo, localizado no Ibirapuera, no pavilhão chamado de Oca. Exatamente, o Ibirapuera, que havia sido inaugurado em 1954, exatamente, por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo. Exatamente. Local extremamente propício para o primeiro museu, foi o primeiro museu de aviação da América Latina. Esse detalhe eu não conhecia. É verdade. Importante. O primeiro museu de aviação da América Latina foi o da Fundação Santos Dumont, o de São Paulo, erguido no Ibirapuera. E naquela época houve o apoio de inúmeros órgãos do governo, a família de Santos Dumont doou inúmeros bens históricos, a família de João Ribeiro de Barros, que foi o piloto que compôs a tripulação, trouxe a aeronave, o Jaú, num famoso voo cruzando o Atlântico Sul em 1927. Pois é. Doou não só Sacadura Cabral, Gal Coutinho, um pouco antes, em 1922. A família de João Ribeiro de Barros doou não só o Jaú, como bens, troféus, bens pessoais para constituir esse museu, e outros, Ada Rogato, enfim, Ada Rogato, pioneira eu a conheci, nós a recepcionamos em Presidente Prudente, quando lá esteve, uma figura notável, uma mulher notável. Notável, que fez um feito muito grande, viajando por toda essa nossa América do Sul, e o avião pilotado por ela, um Cessna, está conosco, também foi doado depois, está conosco na Fundação Santos Dumont. A Força Aérea doou inúmeros aviões. Um dos que combateram muito significativo aqui para São Paulo na Revolução de 32, fez parte da aviação nessa época, pertence ao nosso acervo, de tal forma que foi feito um museu maravilhoso. E no mundo todo, João Batista, você sabe disso, os museus que mais visitados, que mais despertam o interesse de todos, são os museus ligados à aviação. Os museus de aeronáutica que existem mundo afora, têm essa atração, está no imaginário das pessoas. Por várias razões, na década de 90, o apoio que era dado, um museu ele precisa de apoio institucional. Sem dúvida. Nenhum museu sozinho se sustenta, ainda mais no Brasil, nós temos que reconhecer isso. Nenhum museu se sustenta apenas com a venda de ingressos. Ele precisa de uma subvenção, de um pacto tanto governamental como de empresas. E isso, infelizmente, na década de 90, por várias razões, notadamente políticas, esse apoio do governo, do Estado, do governo municipal, ele foi minguando. Até que, finalmente, o museu fechou suas portas. Né? Pois é. Infelizmente, uma tristeza, um país, né, que permite que um museu desse porte feche suas portas, é lamentável.
Mas nós não podemos ficar chorando pelos que aconteceu. Temos que estar nesse trabalho. Aí ele foi lá para o SEMUCAM, isso? Isso, o acervo dele. Acervo. Ele, na época, em 1999, sob o pretexto de se fazer uma exposição do Brasil, 500 anos lá no Ibirapuera, todo o acervo foi retirado de lá. E lá foi feita essa exposição no ano 2000, sobre os 500 anos do Brasil. E o acervo ficou praticamente ao relento nesse Centro Municipal de Campismo, lá em Cotia. A Força Aérea, como sempre, procurou ajudar, procurou resgatar dentro das suas possibilidades, e algumas ações foram feitas. Parte desse acervo, então, foi levado para Santos, para o Guarujá. Que era um destacamento de base aérea? Era, porque a base aérea de Santos, que fica na cidade de Guarujá, quando ela foi criada, ali era Santos, por isso o nome, base aérea de Santos, mas fica exatamente em Vicente de Carvalho, município de Guarujá. Com a saída dos helicópteros de lá, que foram para Natal, por uma decisão da Força Aérea, concentrar toda a instrução na cidade de Natal, a base ficou ociosa. Então foi o momento daquele prédio do Comando Histórico abrigar parte do acervo. Lá funcionou um museu da Fundação nesse prédio, com parte do acervo lá. Outras aeronaves, nós fizemos um convênio com o Museu da TAM, em São Carlos. E 6 aeronaves estão lá expostas no regime de comandato, ainda estão. Entre elas o Jaú, o P-47, que lutou no céu da Itália na Segunda Guerra Mundial, o avião da Ada Rogato, o avião da Revolução de 32. E, então nós temos 6 aeronaves lá expostas, muito bem conservadas. Num convênio com a TAM. E outras aeronaves estão guardadas no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, no Campo de Marte, aguardando o restauro, e para que, quando nós tivermos novamente o museu implantado em São Paulo, todo esse acervo possa, então, compor o museu. Ou seja, é um museu com um acervo considerável de aeronaves e de peças. E está distribuído por aí, está esparso um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Sem se falar que, lamentavelmente, durante o período em que esteve lá no SEMUCAM, por razões diversas, algumas peças desapareceram. Isso, infelizmente, isso aconteceu. Nós estamos falando aqui do início dos anos 2000. Outras pessoas estavam à frente, não podemos responsabilizar também aquela gestão daquela época, porque realmente a Fundação não tinha nem recursos para manter uma guarda, uma vigilância ao redor do seu acervo. Então, isso aconteceu, mas isso não esmaece o brilho de todo esse acervo que nós temos hoje e que comporá o futuro Museu de Aeronáutica de São Paulo. Brasil. Qual é um dos grandes problemas do nosso querido país, do nosso querido Brasil? Falta de memória, falta de respeito à nossa história, ao nosso passado. Como pode uma nação que tem um acervo tão rico, tão precioso, entre tantas coisas, o fato de o pioneiro e inventor da aviação ser brasileiro, como pode permitir que esse acervo seja espalhado por aí aleatoriamente? Por mais importante que fosse o que se quisesse fazer em 2000, haveria espaço para isso sem prejudicar o nosso museu. Muito mais importante do que muitas outras coisas que estão por aí. Afinal de contas, é a história gloriosa da aviação brasileira. Fica aqui a nossa queixa, a nossa reclamação. Eu tenho a honra de compor com o Brigadeiro Pertuzzi a direção do Conselho Curador, o Conselho de Curadores da Fundação Santos Dumont. Ele é o presidente, eu sou o vice-presidente, temos companheiros extraordinários, dedicados, alguns militares, outros civis, com esse mesmo espírito, esse mesmo propósito, de resgatar esse valor histórico, esse patrimônio histórico do Brasil. Bem, estamos chegando ao final e eu gostaria que você desse suas palavras finais, suas derradeiras considerações.
JB, essa sua colocação final vem muito a propósito nesse momento em que nós estamos nesse trabalho de dotar novamente São Paulo de um museu. O 4º Comando Aéreo Regional, por intermédio do seu comandante, o Brigadeiro Damasceno, está muito empenhado em congregar toda a sociedade no esforço para que a gente consiga novamente reerguer o museu. E ainda, do ponto de vista da memória histórica, se você permite, claro, eu gostaria de passar às suas mãos este livro que foi lançado recentemente, da autoria da professora Laurete Godoy, uma historiadora conhecida, professora atleta, e também de George Dodsworth, que foi um sobrinho de Santos Dumont, historiador também, muito famoso, e os dois compuseram essa obra fenomenal. Chama-se Brasileiros Voadores. Não sei se consegue aproximar até aqui. Isso. É uma obra de agradável leitura, sim. Fala dos 300 anos pelos céus do mundo, então conta toda a história, focando principalmente nos pioneiros brasileiros na aviação, desde quando ela começou até antes, com Bartolomeu de Gusmão, até praticamente os dias atuais. São pequenas histórias, muito agradável a leitura, e eu recomendo a todos que possam adquirir e ler esse livro, independente da idade, crianças, adultos, é um livro fantástico. Passo as suas mãos. Muito obrigado, agradeço, e vou ler sim, porque eu tenho pela aviação brasileira, principalmente, uma grande admiração. E eu quero entregar, não é troca não, mas eu quero lhe entregar o exemplar do meu livro mais recente, Mostrando a Língua, que fala da nossa maravilhosa língua portuguesa. Muito obrigado, doutor. Meus amigos, aqui estamos mais uma vez terminando mais uma entrevista. Temos procurado trazer neste programa pessoas que tenham algo a dizer a São Paulo, à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo e, por extensão, ao Brasil. Trazemos também algumas mensagens de alerta sobre aquilo que deve ser feito. E hoje a mensagem de alerta é esta: não vamos permitir que uma memória tão importante, um patrimônio tão rico como este, único no mundo, se perca por descuido, por desinteresse, por desídia. Juntem-se a nós nesse esforço de resgatar o Museu de Aeronáutica e Espaço na cidade de São Paulo, para ser visitado pelos nossos estudantes, pelos nossos alunos das escolas diversas de São Paulo. O nosso muito obrigado ao Brigadeiro Pertuzzi pela sua honrosa presença conosco. Obrigado aos nossos telenautas, um grande abraço e até a próxima semana conversando com São Paulo.